Fala pessoal, tudo bem? Eu vou estar apresentando para vocês uma nova aplicação desenvolvida. Essa aplicação, ela nasceu numa necessidade de um cliente nosso, né? E a gente fez uma automação nesse controle, tá? Ele era feito somente em planilhas, né? Então a gente precisou automatizar algumas telas, alguns relatórios, e no formato que a gente estava, que ele era feito, né? A gente precisava abrir várias guias, né? Tinha que estar amarrando valores. Então, se você digitasse ali um número e não se atentasse à fórmula, você perdia a informação, tá? Então, a gente fez uma automação, uma aplicação nova, ok, desse controle, que o nome do controle é controle de despesas e receitas, né? Hã, esse controle, né, o nome já diz, né, é a gente controlar, né, as suas despesas e as suas receitas, tá? É algo simples, mas assim, tem muita empresa, e também para uso pessoal, né, que no dia a dia a gente acaba perdendo o controle. Então, eu coloquei um cenário aqui bem básico, né, para a gente estar simulando aqui como vai funcionar essa aplicação, tá? A ideia é a gente automatizar, né, e a gente ter esse resultado bem mais fácil para análise, tá? E a gente conseguir, olhar um cenário, né, tanto retroativo, né, o que já aconteceu, e um cenário futuro, ok? Como eu falei no início, no formato da planilha, a gente perdia essa informação, né, se colocasse ali um dígito errado, né, ou a questão mais das fórmulas. Nesse cenário aqui da planilha que eu estou apresentando, eh, precisava estar criando ali as guias, um exemplo, janeiro, fevereiro, né, e quando virava o ano você tinha que abrir um novo arquivo. Então, se você precisasse analisar todos esses dados, né, e ele tivesse ali fora da estrutura, uma linha, né, uma coluna fora, a gente não conseguia gerar os relatórios finais, tá? E uma coisa básica seria a análise mesmo. Eu quero saber ali um período do trimestre, então eu tinha que pegar todas as guias, sair somando os valores, tá? Nem sempre ele está num formatinho assim estruturado, então ainda existe, né, cenários que a pessoa anota ali no papelzinho de pão mesmo, né? Então vai anotando e vamos lá. A ideia é a gente ter uma aplicação, né, que me ajude a controlar em um formato mais aí automatizado as despesas e as receitas, ok? Eu montei um cenário aqui, vamos falar aqui da parte de despesas, tá? O que que eu tenho aqui? Eu coloquei aqui, uma conta de consumo, né, de água, tem um valor aqui que eu pago mensalmente, tem uma conta de consumo da conta de luz, né, eu tenho aqui um aluguel, né, uma conta fixa, eu coloquei aqui um lazer, né, que eu chamo de uma categoria de saúde, e outras, tá? Aqui, quando eu falo de despesas, aqui em janeiro, eu tenho um valor total, né, de 2.770, tá? E quando a gente fala de receitas, eu coloquei aqui o salário CLT, ok, um valor, um adiantamento que eu recebo desse salário de 1.500, e eu coloquei outras receitas aqui, né, de um valor de R$ 500. Então, olhando esse cenário, eu já sei que eu recebo no mês aqui, vamos colocar que isso aqui é para 12 meses, tá? Eu tenho esse valor, né, e eu tenho que pagar esse valor, tá? O que pode variar aqui um pouco essas contas de consumo, né, aqui é fixo. O lazer também eu posso, né, diminuir, aumentar aqui, outros também, tá? E aqui eu já coloquei um valor saldo, né, que ele já faz a conta, né, esse total, né, que da receita menos despesas. Então eu já tenho aqui um total, tá? Aqui é um cenário bem tranquilo, tá? Se realmente fosse assim, a gente nem precisava desenvolver a aplicação que eu vou apresentar para vocês. Mas, visando assim que isso aqui pode ser alterado, né, eh aqui como eu falei, é uma parte mais pessoal, mas assim, falando de empresas, né, esse cenário aqui pode mudar, né, entrar um contrato novo, e pode sair também um contrato, a parte de despesas também varia muito, né. Então visando um cenário ali mais dinâmico, vamos dizer assim, né, e também dá para usar no uso pessoal, né. É mais uma organização, tá bom? Então assim, eu vou apresentar a aplicação para vocês, e eu vou cadastrar exatamente isso daqui lá na aplicação, tá, para a gente ter, o nosso resultado, né, de saldo, relatórios, lembrando que aqui é um cenário mensal, tá? Então eu tenho só uma guia de janeiro aqui. Se eu fosse replicar isso para fevereiro, né, eu ia ter que abrir uma guia nova, criar essa nova estrutura lá, né? E aí se eu precisasse somar janeiro e fevereiro, eu ia ter que pegar o saldo de cada guia, né, e gerar ali um relatório, ou pegar por categoria aqui de conta, né? Então, eu quero pegar só a parte de consumo. Então imagina eu ter aqui 12 guias e ter que sair filtrando só a parte de consumo, e aí eu tenho que pegar o valor do consumo, e fazer aí uma porcentagem, quanto que ele representa da minha receita. Então, assim, é um cálculo que dá para fazer no Excel tranquilo, mas no dia a dia ele vai demandar muito tempo, né, aí muitas horas, e a gente sabe que a hora é preciosa, né, então a gente precisa separar aí um tempão para fazer isso. E na aplicação que eu vou apresentar, a gente já consegue melhorar, né, fazendo aí uma automação, tá bom? Bom, eu vou abrir aqui a aplicação, essa é a tela da aplicação, tá? Bom, aqui na aplicação, o que que eu tenho? Eu tenho aqui as guias, né, eu tenho aqui a parte de receitas, né,
que seria valores a receber. Eu tenho aqui despesas, né, que seria contas a pagar. Aqui eu consigo puxar um relatório de valores a receber, né, que seria tudo que eu tenho a receber. Aqui eu tenho um relatório de contas a pagar, tá? E aqui eu tenho também um relatório que seria a minha DRE, que é o demonstrativo de resultado, tá? Que seria aquele relatório final que eu falei, que aí eu consigo olhar em uma visão, né, até retroativa também, o que já aconteceu ou projetando aí, como que vai ficar ali o meu extrato mesmo, né, o meu cenário ali, se eu vou ter aquela receita para cobrir aquela despesa, né, se já entrou, se já foi pago, então eu consigo analisar aqui, tá bom? Então o que que nós vamos fazer aqui? Aqui na parte de eu vou cadastrar primeiro a parte de receitas, tá? Nessa ordem das guias aqui do sistema. Então aqui na parte de receitas, o que que eu vou cadastrar? Vamos lá. Eu vou seguir exatamente o que nós temos na planilha aqui, a parte de receita aqui, tá? Então aqui nós temos a parte de salário, né? É salário, então eu vou escrever aqui, ó, salário, tá? Qual o valor do salário que eu recebo aqui? Então eu vou colocar aqui, ó, 2.800, tá bom? Hã, Qual a data que eu recebo esse salário? Eu vou colocar aqui, que eu estou recebendo ele, que é a data prevista, eu vou falar em janeiro, então aqui, ó, vamos colocar dia 7 de janeiro de 2026, essa é a data prevista, tá? Aqui eu não tenho observação, aí aqui na parte de categorias, eu seleciono a categoria, aqui eu coloquei aqui CLT, tá? Então quando eu olho aqui, eu não tenho uma categoria, tá? Então o que que eu faço aqui? Eu vou gerenciar minhas categorias. Como eu estou em receitas, eu entro aqui na parte de categorias, aqui vai abrir essa telinha, e aqui na parte de receitas eu vou criar uma categoria que eu não tenho, que seria CLT, ok? E eu vou adicionar essa categoria. Então eu já tenho essa categoria aqui, tá? Então aqui eu já consigo puxar a categoria que eu cadastrei aqui no gerenciador de categorias. Então está aqui, tá bom? Bom, então aqui eu já coloquei que eu recebo, né, uma previsão aqui de receber esse valor aqui, tá? No dia 7 de janeiro, que seria exatamente na guia que eu marquei aqui, na planilha, ok? Então o que que eu faço aqui agora? Eu vou adicionar a receita. Quando eu coloco aqui adicionar a receita, isso aqui é bem legal nessa automação, tá? Isso aqui a gente já vai ter um ganho enorme. Por quê? Ele já pergunta se esse lançamento ele é único ou recorrente, tá? O que seria isso? Se eu tenho uma previsão de receber, né, todo dia 7 esse valor, eu não vou ficar cadastrando aqui 12 vezes, né? Vamos falar de um cenário aqui anual. Eu não vou ficar cadastrando 12 vezes esse mesmo valor, tá? Então o que ia mudar aqui é só a data. Então eu não vou ficar aqui no sistema fazendo esse movimento aqui. Então nós criamos já uma automação que seria exatamente aquele cenário que eu falei de estar criando essas guias, ok? Então aqui já é o ganho de não estar criando as guias. Então eu posso colocar aqui que o meu recorrente aqui são 12 meses. Então eu coloco aqui 12 meses, então ele vai realizar um lançamento aqui de 12 vezes, né? Então ele já vai registrar 12 vezes, já considerando as datas. Então ele está pegando a primeira data 1 do 7, 2 do 7, 3 do 7, 4 do 7, e ele já vai projetar um cenário para mim, para eu analisar essas receitas, tá? Então eu estou colocando aqui 12, eu só não me lembro se eu preciso colocar esse mais 11 ou 12, mas eu vou colocar 12, se cair 13 aqui, a gente já sabe que é o primeiro mais 11, tá? Mas eu vou colocar 12 aqui, e eu vou confirmar, tá? Aqui eu já coloquei 12 lançamentos, ok? Então ele já registrou aqui, eu vou até ampliar a tela aqui, ó. Ele já registrou, né? Então, salário, né? Que o salário, esse é o valor do salário, e as previsões aqui. Então eu já tenho previsão de recebimento aqui, né? Que seria mês 2, 3, 4, até o mês 12, exatamente, 12 vezes, tá? Como eu coloquei aqui na data de hoje, que eu estou gravando o vídeo, né? 7 do 1, ele é um vencimento já retroativo, né? Então essa receita aqui já passou a data prevista de receber. Nota que o sistema ele já faz uma marcação para mim. Ele já marcou que essa receita ela está vencida. Ele já mostra aqui, ó. Ele está vencido. Então o sistema ele já vai analisar, né? Já em um formato aqui até visual, qual a receita que está vencida, que eu não recebi, tá bom? Para eu gerenciar isso aqui. E as próximas, né, estão a receber. Então, em um único registro aqui, eu já fiz aqui um cadastro de 12 receitas, tá bom? Bom, eu vou continuar aqui o meu cadastro e eu vou cadastrar aqui esse adiantamento aqui, ó. Então, eu vou pegar o adiantamento, vou entrar aqui no sistema e eu vou cadastrar um novo aqui. Então, eu vou colocar aqui a descrição adiantamento, tá? A categoria continua CLT, tá bom? O valor desse adiantamento é 1.500, então eu vou colocar aqui 1.500, tá? Eu recebo esse adiantamento. Deixa eu fazer melhor aqui, deixa eu limpar os campos. Tá, eu vou começar novamente aqui. Então, adiantamento, 1.500, a categoria CLT, a previsão aqui de receber, eu coloco janeiro, todo dia 20. Então, eu tenho aqui o salário e o adiantamento, né? Como é normal aí no mercado. Não tem observação, tá bom? E novamente, como eu já criei a categoria aqui CLT, eu vou deixar essa daqui mesmo. Deixa eu ampliar aqui. Então vamos conferir aqui, ó. Então a descrição adiantamento,
o valor 1.500, a categoria CLT, e aqui tem as previsões, né? Então eu vou adicionar a receita. Eu também recebo aqui, né? Eu estou fazendo um cenário aqui anual, mas eu também posso ampliar isso aqui, tá? Posso colocar aqui para 2 anos, 3 anos. A ideia aqui na hora de cadastrar a receita é a gente ter o ganho de não ficar registrando a mesma receita, né, ou a mesma despesa 1, 2 vezes, porque é a mesma, só muda a data, tá? Então a gente já criou essa automação para ele já projetar as próximas, de acordo com a quantidade de meses que você colocar aqui, e ele vai sempre respeitar aquela data mais um mês para frente, então ele vai projetando, tá bom? Então aquela receita ali de adiantamento também 12 vezes, e eu confirmo aqui, tá? Aqui já está entrando aqui, então eu tenho adiantamento e eu tenho salário, tá? E as suas datas, nota que eu já tenho 2 vencidas, porque com a data do vídeo que eu estou gravando, já passou, dia 7/1 e 20/1, então, de 2026, então eu já cadastrei aqui. Bom, deixa eu pegar aqui, vamos cadastrar essa outras aqui, né? Então aqui eu vou limpar os campos, né? Eu vou chamar aqui de outras, né? Eu recebo aqui R$ 500, né? Aqui pode ser um bico, né? Pode ser ali uma hora extra, alguma coisa, tá? Mas eu vou deixar esse valor aqui. E aqui eu vou criar uma nova categoria em receitas, vou chamar aqui de outros, e adicionei, tá? Eu já consigo chamar aqui a categoria. Qual a data que eu recebo? Eu também vou colocar aqui que eu estou recebendo ali junto com o adiantamento, tá? No dia 20. Então, dia 20 de janeiro, tá? Eu vou adicionar aqui. Eu vou projetar aqui também 12. Bom, nota que aqui eu já tenho o meu banco de dados aqui no sistema de toda a parte de receitas, ok? Então, toda a parte de receitas eu já tenho aqui. O próximo passo é a gente cadastrar as despesas, ok? Então, eu vou pegar aqui nas despesas, tá? Aqui é o mesmo cenário, tá? Então, eu vou pegar aqui a parte de água, né? O valor que eu estou pagando aqui, R$ 100. Eu não tenho categoria, então eu vou chamar aqui a parte de despesas de consumo, tá? Consumo, eu vou adicionar, já está aqui. Então eu posso chamar a categoria. Eu pago aqui, eu vou colocar todo dia 9 um vencimento aqui, e eu vou adicionar despesas e eu vou deixar um cenário aqui também anual, 12 vezes. Já tem uma vencida, porque pela data, né? Eu vou cadastrar aqui também agora a parte de luz, uma conta de luz, que eu estou pagando aqui 170, é uma conta de consumo. Eu também pago dia 9 e eu vou adicionar a despesa e 12 vezes, tá? Então eu estou cadastrando aqui. Aqui eu tenho o aluguel, eu pago aqui 1.500. Aqui eu não tenho, é uma conta fixa, então deixa eu abrir aqui a categoria, despesa, uma conta fixa, eu vou adicionar. Então aqui, deixa eu voltar, chamei a categoria, o aluguel aqui eu vou colocar no dia 8, vou adicionar, e um cenário aqui, 12. Também já cadastrei. Aqui eu vou colocar aqui esse lazer, R$ 300. Aqui eu vou chamar a categoria, eu vou chamar aqui de saúde, vou adicionar, chamei aqui. Aqui é uma despesa que eu quero ter ali para 12 meses também, tá? Então eu vou colocar aqui no dia 20, e na hora de salvar eu coloco também um cenário de 12 meses, tá? Eu não vou cadastrar essas outras não, vamos deixar aqui, tá bom? Bom, aqui no cenário então eu já tenho aqui receitas e eu tenho despesas, ok? Bom, aqui eu já consigo, sem olhar aqui a parte de relatórios, né? No próprio sistema, eu posso realizar uns filtros aqui, né? Então, um exemplo, aqui na parte de receitas, né? Eu não quero estar olhando tudo isso aqui, tá? Eu vou pegar aqui e eu vou filtrar aqui de janeiro, né? De 1 de janeiro de 26, e eu quero pegar até junho, tá? Até 30 de junho, tá? E aqui eu tenho um filtro, eu posso pegar aqui tudo que está a receber, tudo que foi recebido, que está vencido, mas eu vou pegar todos e eu vou aplicar um filtro, eu consigo visualizar aqui somente aquelas receitas, tá bom? Eu também posso fazer isso aqui na parte de despesas, mesmos filtros aqui, tá bom? Aqui na parte de relatórios a receber, eu também posso gerar um relatório dessa base de dados aqui, para eu analisar lá no Excel, nosso famoso Excel, tá? Então aqui, eu não vou nem pegar filtro aqui, já está no filtro aqui, já filtrei tudo, vou pegar tudo, e eu vou exportar essa informação aqui, ó. Eu vou salvar aqui esse relatório, tá? Ele já salvou aqui também, então a gente consegue fazer isso aqui. Então aqui, ó, eu exportei, né? Então ele já gera esse relatório aqui pra gente, que é muito legal. Então a gente consegue analisar aqui, ó, já tem um total de tudo, de todas as receitas, né? Tem a data da geração, aqui tem a data prevista, tá? Então você consegue fazer isso gerando aqui no próprio sistema, tá? Esse relatório já sai formatado aqui. O relatório,
tanto para contas a receber ou contas a pagar, tá? Então eu consigo gerar esses dois relatórios. E aqui na parte de DRE, no demonstrativo, eu consigo gerar o seguinte: vamos pegar aqui um cenário, ó, vou pegar aqui janeiro, né, dia 1 de janeiro, e eu vou pegar aqui o dia, sei lá, vou pegar até março, para não poluir muito aqui. Então vou pegar até março e eu quero gerar aqui o meu demonstrativo de resultado. Então aqui ele vai mostrar o seguinte, né, que receitas realizadas, né, porque eu não paguei nada, eu também, não, quer dizer, não recebi nada, não paguei nada, e aqui está zero, né? Mas aqui ele está projetando aqui, ó, as previstas, né? Então aqui, ó, total de receita prevista, eu tenho isso aqui para receber, né? Aqui para despesa a pagar eu tenho isso aqui, e já ele faz aqui o saldo, né, que seria um menos o outro. Aqui eu consigo expandir para saber o que está projetando aqui de previsto, de entrada, né, de CLT e aqui de despesas, tá? Então esse relatório aqui é bem legal, tá bom? Aqui na parte de receita, hã, deixa eu limpar os campos aqui. Aqui eu peguei tudo. Deixa eu filtrar aqui um cenário, eu vou pegar aqui janeiro, somente janeiro, dia 30. Então ele está pegando aqui os vencidos, ok? Eu poderia até filtrar aqui os vencidos, eu esqueci, mas está aqui. Eu vou pegar esse adiantamento aqui, nota que ele está vencido, né? E eu vou receber ele, eu vou pagar, eu vou receber na verdade, né? Então eu coloco aqui, ó, marcar como recebido. Então ele vai entrar aqui, ele vai colocar o valor recebido, e ele até fala assim, qual é a data que eu recebi, tá bom? Eu posso alterar, um exemplo, se era previsto esse, eu posso falar, não, eu não recebi aqui, né? Eu recebi, colocar aqui no dia 31 mesmo, e eu vou confirmar aqui o recebimento, tá? Nota que o que eu marcar como recebido, ele vai ficando verdinho, tá bom? Então ele vai mostrar aqui a data de previsão, né? Deixa eu pegar aqui só o, deixa eu colocar aqui isso aqui, aqui ó. Então ele vai mostrar aqui que esse adiantamento já foi recebido, né? A prevista, a data de previsão era 20 e nós recebemos aqui no dia 31. Então eu exportando esse relatório aqui, eu consigo ter esse controle, tá? Esse mesmo cenário para despesas, tá? Eu consigo marcar aqui já foi pago, né? A data que foi pago, tá bom, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado aí e qualquer coisa é só chamar.